Tudo bem? Então, nessa condição aí, a grandeza ela não é contada. Aí nós vamos fazer mais alguns exercícios. O plano inclinado é outro elemento básico da parte da física que a gente tinha que ter trabalhado. Mas dá para trabalhar agora, nesse momento aqui. Então, o que o plano inclinado ajuda a gente? Você imagina levantar algum peso com o seu próprio corpo, fazer sua alavanca funcionar no seu próprio corpo e você ter que levantar, de repente, um elemento com 300 libras, 150 libras, às vezes uma vez ou outra o corpo aguenta, mas você vai fazer isso várias e várias vezes no dia e isso acaba se complicando. Então, o que eles descobriram? O que pensaram? Eu colocando um braço de apoio, apoiado no chão e no carro, eu consigo, dependendo do objeto, ir rolando com ele até onde vai ficar na carga lá. Então, nessa condição, o plano inclinado permite uma grande resistência, seja sobrepujada pela aplicação de uma pequena força. Então, o tempo que você vai, de repente, você pega lá um elemento que você pode rolar, que não tem perigo. Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo o menos esforço possível para que você possa colocar esse elemento no carro. Ou, de repente, você está, vamos dizer lá, com uma geladeira. Uma geladeira que tem os pezinhos com rodinhas, preparado para você fazer a alteração de posição. Então, você faz essa alteração, você leva ela sem maiores problemas. E é uma forma de você desenvolver um trabalho com mais segurança, não tendo perigo de você, de repente, se machucar ou dar um problema mais sério. Aí você tem aqui na figura 7.31 essa situação. Você tem um barril com 300 libras. Então aí você tem a condição, ele já tem o peso de 300 libras. O veículo está posicionado e a altura dele é de 3 pés. E aqui você tem 9 pés de braço. A rampa que foi feita aqui para colocar o elemento na caminhonete, o barril na caminhonete. Então ele está sendo rolado para cima de uma rampa para a carroceria do caminhão, 3 pés acima da calçada. A rampa tem 9 pés de comprimento. Então, você olhando assim, você fala, caramba, tem muita coisa, né? Muito espaço para tomar. Mas o que acontece? Sem a rampa, a força de 300 libras seria aplicada no sentido vertical. E aí você lembra da aceleração da gravidade. Quanto vale mesmo a aceleração da gravidade? Alguém lembra? Você se lembra do valor da aceleração da gravidade? Quanto vale a aceleração da gravidade na língua inglesa? Então você tem lá 32. Lembra disso? Sim. Então você imagina você fazer esses 300 libras Vezes multiplicado por 32? 32, que é a aceleração da 64, gravidade. 900, 9.800. Não, 980. Tira 20 daí, 960. No, 960, isso. Você Nossa. imagina, ele triplica o peso em cima de você. Porque você É. tem 960, não, vai ficar mais mesmo. Que você tem 3, 6. Não sei. 300 vezes 32. Não tem ponto para separar. 3 vezes 2 são Ah, 6. vai ficar mais 3 vezes mesmo. 3 vai dar 9. São 9.600. 9.600. Então você Eu fiz imagina o total. o, o tranco que você tem que dar para suspender um negócio desse. Não é uma pessoa só que consegue fazer isso. Então Consegue aí não. você tem essa distância, você vai rolando o barril e consegue colocar. Então você tem aqui, você tem 300 libras no sentido vertical, através da distância de 3 pés. Então aqui você ainda tem essa condição. 3 pés é até a carroceria, a parte onde vai ficar acomodado o barril. Mas e a tampa da carroceria? O quanto mais ela está em cima?
Não vamos dizer que sejam os mesmos 3 pés, mas que sejam 2 pés e meio. Você teria que vencer 2 pés e meio, suspendendo 300 libras, multiplicado por 32. Então, o quanto que não tem de fazer força aqui. Então, você tem essa condição. O braço de esforço está para o braço de resistência, assim como a própria resistência está para o esforço envolvido. Então, qual seria a condição aqui, né, para ele desenvolver isso daqui? Quanto que ele envolveu de esforço nessa condição? Então, eu não preciso pegar a fórmula do jeito que está aí e fazer aquela reviravolta. Eu posso pegar, então, fazer o quê? Pego o E igual. Então, a resistência vale 300, que é o próprio barril. São 300 libras. E aí você tem lá, multiplicado pelo valor de I, que é o braço de resistência, dividido pelo valor de L. Esse L são 9 pés. Então, qual vai ser o esforço que ele tem aqui? Vai dar 100. Você tem 900 por 9, então vai ter 100 libras de esforço. Exatamente como está aqui embaixo no texto. Até aqui tudo certo? Sim. Eu tenho uma parte aqui também que eu estava vendo. Bom, de mais a mais que a gente precisava mesmo era esse ponto que eu acabei pulando assim sem muita necessidade. Ficou claro para vocês essa brincadeira? Sim. Ela não está lá na prova. Isso vocês podem ter sossego que ela não está lá na prova, nesse momento. Mas vai que acontece vocês terem que fazer algum trabalho, alguma prova de outro módulo e cair uma situação como essa, vocês já estão sabendo como funciona. Trabalhando com questão de razão. Daqueles exercícios que vocês pegaram lá, ficou alguma dúvida para vocês ou tá fácil aqui lá? Não, tá fácil. Tá A prova vai cair aquilo? Tá vai ter lá uma base para vocês. É uma revisão da prova, aquilo ali. Mais ou Isso. menos. É isso mesmo. No caso, vocês peguem lá no EAD Box, na parte de vocês lá. Uhum. Não precisa copiar. É só você, como já recebi alguns aqui, que só colocou a resposta. Tira a foto e manda para o meu e-mail. Já fica mais fácil para vocês desenvolverem direitinho lá. Vou puxar aqui o livro de exercícios. Achei. 2017. 2017 consegui colocar um pouco mais de cálculo. Resolução. Vocês conseguiram fazer aqui os exercícios estão nessa apostila? Aquela que vocês receberam? Sim, eu fiz. Aqui estão os resultados. Eu comecei a fazer, só não fiz tudo. Certo. Mas um pouco que você conseguiu fazer. Esse primeiro bloco você conseguiu fazer todos? Sim. Confere aí. Você tem 68 Fahrenheit, 194 Fahrenheit, são respostas já diretas. Uhum. Faz a continha e dá isso. Isso. Vou bater uma foto e eu confiro tudo. Eu pensei assim, vou colocar só a resposta para não ocupar muito espaço. Fica muito grande depois a quantidade de folhas. Fica Mas esse mesmo. aí, você tem lá. A letra A você tem TC, 20 graus Celsius. A equação TF, 1,8 vezes TC, mais... Que é os 20 graus. Então, você aqui vai ter 1,8 vezes 20. 36 mais 32. Vai dar 36 por quê? Eu tenho ponto aqui. Quando eu tenho esse ponto, ele indica que eu estou trabalhando com número decimal.
tendo zero, O ponto 8 entra vezes pela 2 dá brincadeira. 3,6. Então você que vai tirar a Corta vírgula, o. ponto fora, vai ficar com 36, que é 18 inteiros vezes 2. Mais 32. 68. Claro que quando você for fazer de repente você vai fazer um teste, ou alguém pede para você fazer alguma coisa para ele. Sendo para ele, você não faça com todo esse caminho. Você não utiliza a sua ferramenta inteira para isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa está lutando por uma vaga que pode ser sua também. E quando você passa para ele tudo nos conformes, ele tem como ser um concorrente seu, de maneira que ele possa te passar a perna. Então você não faça isso. Entendeu? Tá, Isso é uma maneira entendi. de você fugir de pessoas que são, além de ganancioso, invejoso. O bloco 2 é o Professor, inverso do bloco 1. Então, aí no professor, caso... Oi, pode falar. aqui no bloco um resolve a B, só para me ver onde é que eu errei. Qual? A B. Letra B? Isso. Você tem lá o TF é igual a 1,8 vezes, você tem 90 graus Celsius, mais 32. Cortando o ponto com o zero, você tem 9 vezes 18. Então, 9 vezes 8 são 72, sobe 7. 9 vezes 1, 9 com 7, 16. E aí, então, você Mais tem 32. 162 mais 32. Então, a temperatura em 194. Fahrenheit, você tem 194 graus Fahrenheit. Ah, eu errei aqui na multiplicação. Se você quiser multiplicar e depois contar essa casa decimal, pode também. Você não precisa correr o risco de errar aqui, tirando o ponto fora. Você pode fazer assim, ó. TF 1,8 vezes 90 mais 32. Eu pego e trabalho a multiplicação como se fossem números inteiros. 9 vezes 8 são 72, sobe 7, 162. Ponto, zero. O zero somente desce. Mais 32. E aqui, o que eu faço? Eu trabalho a soma da parte inteira. A parte inteira aqui é 162 e a parte inteira aqui é Mais 32. 32. Aqui você pode acrescentar o ponto zero aqui no 32. Somando somente a parte inteira, TF igual 194 graus Fahrenheit. Tudo bem? Entendi, professor. Tudo bem. Muito obrigado. De nada. Esses cálculos aqui de transformação de escalas, eles caem muito nos outros módulos. Então é bom vocês realmente colocar as dúvidas para que vocês não tenham que correr algum risco lá na frente. Em parte de eletricidade, não sei se Aqui. conta isso, mas de repente é uma maneira de você escapar de uma situação desagradável. Porque às vezes você tem muitos outros cálculos que esse daqui é pequenininho. Então esse cálculo aqui sendo pequeno, você vai fazer de cabeça. E de repente numa dessa, você se perde. No bloco 2 é o inverso. Você tem o valor de TF e vai para TC. Por uma situação não é de brincadeira, o que eu fiz? Eu peguei quase os mesmos valores que calculamos lá de TC para TF e trouxe os mesmos para cá, nesse bloco 2. Com a intenção de quê? Você sem perceber a situação inversa da equação. Então, temos lá, TC vai ser igual a TF menos 32, dividido por 1,8. Essa condição aqui vai identificar o seguinte para a gente. O que vai identificar isso? Como assim? Não entendi. É assim, eu puxei os mesmos, uma parte dos resultados do bloco 1
eu puxei para Foi cá pro bloco como 2. para o bloco O 2. inverso. Para você calcular a inversa. Isso identifica a inversa da equação. Na primeira, nós tínhamos multiplicação e soma. Na segunda, nós temos subtração e divisão. Então, essa Divisão. sequência, você vê que eu tenho trabalhado com inversa. Então, se eu pegar a letra A do bloco 2, eu vou trabalhar quem aqui na condição? Eu tenho 68 graus Fahrenheit. Então, TC, Menos 32, 68 menos 32, 36. dividido para 1,8. Então, temos lá TC igual 36 36 por dividido por 1,8. 1,8. Na multiplicação, Que a dá gente 20. precisa pedir para que exista um zero para tirar o ponto fora. Na divisão, o ponto sai sozinho. Então, isso aqui é o mesmo que embaixo ficamos com 18. Aí você fala assim, caramba, e agora? O ponto foi embora. Como você tem um ponto que foi embora, você conta a casa. Ele tem uma casa. Casa. Essa é uma casa decimal que ele dispensou. Você É o mesmo transforma do que em 360. zero. Vai ficar com 360 dividido por 18. Dois números inteiros. E dá 20. Isso, E professor, então no caso o ponto ele vai virar um zero lá em cima. exatamente. O ponto vai embora e você acrescenta um zero no número de cima. Então você não Eu precisa acho ficar com que de medo de zero. maneira mais simples de entender isso seria multiplicando por 10, tanto Também, em cima como embaixo. exatamente. Se É só vo... multiplicar em cima e embaixo por 10, aí o ponto vai sumir e vai ficar um zero a mais na parte de cima. Exatamente. A intenção disso aqui, de falar dessa condição do ponto ir embora e acrescentar o zero em cima, é justamente a simplificação do que você acabou de falar. Você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então você não tem alteração. O que ocorre? Em cima eu estou multiplicando por 10. Na multiplicação por 10, por 100, por 1000, a gente não faz conta. A gente simplesmente acrescenta zero. Então, 36 vezes 10, 360. E na multiplicação de um número decimal por 10, a gente também não faz conta. Anda a vírgula ou ponto da esquerda para a direita, quantas casas forem necessárias. Nesse caso, eu tenho um zero, anda uma casa. Ele se torna um número inteiro de valor 18. Inteiro. Os dois processos são verdadeiros. Esse processo aqui de cima, ele é um trabalho de resumo dessa multiplicação por 10. Se fossem duas casas decimais, multiplicaria por 100. Se fossem três casas decimais, multiplicaria por 1000. Então, quantas casas decimais é o número de zeros que eu vou juntar a 1 para formar um número que vai tirar aquele Abaixa só um ponto. pouquinho. Tudo bem? Sim. E se eu tenho aqui já um número que nem esse? 80,6. Essa é a letra F. Você tem a temperatura Fahrenheit em 80,6 Fahrenheit. Menos Levando para lá, 32. menos 32. Vai ficar como? 80,6 menos 32 dividido para 1,8. 48,6 48,6. dividido por 18. Por 1,8, perdão. O que acontece agora? Fazendo o quê? Dá 486 dividido por 18. Isso. Fazendo pela passagem correta. 486 dividido por 18. Aí você leva isso lá para o rascunho. Aí você separa. Se eu pegar 3 vezes 18, dá 54. É maior que 48. Então, tomamos 2. 32, 36. 36 tira de 48, 12. 12. Porque 8 menos 6 vai dar 2. 4 menos Verso 6 vai dar 1. 6.
Aí qual vai ser o número? Se eu pegar 2, fica muito baixo. Então eu tenho que pegar um número bem alto. Nesse caso aqui, 10 vai dar 180. Passa muito. Vai descendo. Então o número que aí nós vamos chegar é o 20, é o número 7. 7. 7 vezes 8 são 56. Vai subir 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. 126 tira 126, dá 0. 0. Então aí nós temos a temperatura na escala Celsius no valor de 27 graus Celsius. Matou. Já está identificando o tempo de 10 minutos de novo já para... Até aqui tudo bem? Sim. O terceiro é trabalhando a transformação de Celsius para Rankine. Aí nesse caso nós não estamos trabalhando com nessa expressão aqui. Não vamos passar pela escala do Fahrenheit para chegar a Rankine. Do Celsius passa direto. Então aí nós temos lá 1,8 vezes TC mais 492. Então esse 492 vem da onde? Por que não é 460? Porque o 460 é o ponto zero da escala Fahrenheit. O ponto gelo, o ponto de fusão do gelo, é 32. Então, somando 460 mais 32, 492. O que acontece agora aqui? Eu vou pegar os 20 graus Celsius, multiplicar por 1,8, vai dar 36. 36 mais 492. 492. Que nessa 528. situação vai dar 528 rankines. Verifica que o 528 não tem o símbolo de grau. Porque o rankine e a escala Kelvin, elas compartilham, vamos dizer assim, a escala Kelvin, que é a escala absoluta da termodinâmica. Mas a rankine faz uma parceria pela língua inglesa na mesma condição. Então, as duas são sem o símbolo do grau. Então, você tem lá bloco 3, você tem 20 graus Celsius, então Rankine, 1,8 vezes 20, mais 492. Então, a temperatura em Rankine. Aqui, já fizemos anteriormente, dá 36, 36. mais 492. Somando unidade com unidade, dezena com dezena. 500 e... Tem 8, 6, 2, 8, 3 e 9, 12, sobe 1, 5. Rankines. Coloquei uns livros atrás para ajudar, estão atrapalhando. Agora ficou melhor. Aqui também se trata da transformação de temperatura, já é Rankines para Fahrenheit, ou Fahrenheit para Rankine, e o contrário, Rankine para Fahrenheit. Então você tem aqui situações, você fala, poxa, mas deu negativo. Realmente, quando você está tirando, você tem o 460 que é negativo aqui nessa brincadeira. Como se ele pega um número maior que ele, você vai ter uma temperatura positiva. Você pega um número menor do que ele, você vai ter uma temperatura negativa. É o caso de você pegar 350 e tirar de 460. Aí você vai... Isso. Aí você varia assim, como é que eu posso pensar nesse caso? Pensa como se eu tivesse R$350 no bolso e tenho que tirar R$460. Eu não tenho como tirar esses R$460. Então eu vou ficar devendo ainda R$110. Nessa condição você vai ter TF igual a TR menos 460. 350 menos 460. O maior tira o número menor e fica o sinal do número maior. Então, menos 110. Fica devendo ainda 110 na condição. Então, aqui você vai ter menos 110 graus Fahrenheit. Tudo bem? Sim. Aqui já é uma situação seguinte. É aquela situação da quilograma para libras. Então, qual que é a regrinha básica? 1 quilograma equivale a 2,2 libras.
E aqui você tem, então, transforme os valores dados em quilograma para a unidade libra. Então, eu vou pegar aqui o valor. Eu tenho 2.800 quilos. O que eu vou fazer? Para aquela caixinha básica que nós fizemos de transformação, nós fazemos quem? Multiplicamos por 2,2. 2. Por quê? Lembra? Quilograma libra. Quilograma multiplica por 2,2. Libra para quilograma divide por 2,2. Então aqui você tem lá 2.800 vezes 2,2 vai ser igual a quem? Tiramos o ponto com o último zero. Ficamos com 280 vezes 22. Vamos obter 6.160 libras. Essa parte de cima aqui eu posso pagar? Pode. Daqui a 2 minutos vai cair a nossa conexão de novo. Passou rápido a primeira, nem vi. Então temos ali 2.800 vezes 2,2. Nessa condição, então, o que ocorre? Estou em quilogramas indo para libras. Fazendo aqui, tiramos o ponto fora e o último zero. Então, aí nós com um pouco de trabalho, nós temos 2 que multiplica 280, 560. O 2 aqui está na parte de dezena. Então, se você acrescentar uma casa à frente. Somando, dá 0, 6, 5 e 6, 11, vai 1. 11, vai 1, 6. Não tem decimal mais aqui. Então, aqui vai ficar a vírgula de milhar. 6.160 libras. Por segundo. Já tem um pouco menos de 1 minuto. Vai cair. Todos eles aqui estão nessa situação. Você vai multiplicar todos por 2,2. E o outro vai dividir. Isso. E aí você vai passar de libras para quilogramas. E os valores que você tem em cima são os mesmos valores embaixo. Justamente para ver essa comunicação de inversa. Assim que a gente voltar de novo, a gente vai trabalhar com essa de densidade. Ela não é difícil, mas ela precisa de um pouquinho de paciência.